A paz do Senhor Jesus a todos, queridos. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Convido os irmãos a ficar em pé. Eu não vou convidar porque já estão todos. Glória a Deus. Mas feche os olhos, meus amados. Feche os olhos, esqueça todos os problemas. Abra o seu coração para Jesus agora. Os problemas, as dificuldades vão querer ditar os seus pensamentos. Mas diga não para eles, amado. Diga sim para Jesus. Diga: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Quero me esconder debaixo das tuas asas. Eu quero, Pai amado, aprender a caminhar contigo no temor, no tremor da sua palavra. Reconheço, Senhor, que sou falho, fraco. Muitas vezes, Senhor, nós erramos e entristecemos também o seu coração. Mas nós não vamos desistir, porque o Senhor se agrada daqueles que não desistem, aqueles que perseverarem até o fim, está escrito, serão salvos. Diga: eu te amo, Jesus, e nada vai mudar isso. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso
sua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde, Deus? Aos teus pés. Meu Jesus, me leva para perto de ti, peça a Ele, Deus. Me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir, me leva onde eu posso ouvir a sua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, peça a Ele, Deus. Faz em mim sua vontade. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Vocês, igreja, me leva onde eu posso ouvir. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Que forte, me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Pode aplaudir o nome do Senhor, querido. Só existe um lugar que nós queremos estar, é no centro da sua vontade, Senhor. Diga isso aí, amados. Diga, dê liberdade para Jesus agir na sua vida. Jesus, Ele não vai agir na vida de ninguém sem a nossa permissão. O inimigo não pede permissão, ele entra e faz o estrago que ele puder fazer. Mas Jesus precisa ser convidado, precisa ser desejado. Diga que você precisa dele, abre o seu coração. Está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Diga: eu abro a porta do meu coração, Pai. Faz em mim morada.
amor, um amor incondicional. Nós te agradecemos por não desistir de nós. A tua presença me fortalece para prosseguir. Estar contigo é tudo para mim. Estar contigo é tudo para mim. Te agradar é o meu maior prazer. Diga, eu sei que não sou nada. Eu sei que não sou nada. Meu Deus, sem tua presença eu nem existo. Eu sem tua presença eu nem existo. Sem ti sou como um peixe sem mar. Sem ti sou como um peixe sem mar. Sem ti eu não consigo respirar. Sem ti eu não consigo respirar. Meu Deus, em tuas mãos. Somente a tua presença, somente a tua presença me fortalece para prosseguir, me fortalece para prosseguir. Estar contigo é tudo para mim. Estar contigo é tudo para mim. Te agradar é meu maior prazer. Te agradar é o meu maior prazer. Diga, eu sei que não sou nada. Eu sei que não sou nada. Meu Deus, sem tua presença eu nem existo. Meu Deus, sem tua presença eu nem existo. Sem ti sou como um peixe sem mar. Sem ti sou como um peixe sem mar. Sem ti eu não consigo respirar. Sem ti eu não consigo respirar. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a
confia nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos ser cobertos pela sua graça, pela sua misericórdia, lavados no seu sangue, Pai. Porque não importa quantos gigantes levantam, quantas muralhas nós temos que passar, quantos rios e mares estejam diante de nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ninguém vai impedir aquilo que o Senhor declarou sobre a nossa vida, porque agindo Deus, quem o impedirá? Diga que você o ama, igreja. Diga isso, Senhor.
descansar, Pai. Em Ti, meu Deus, nós queremos descansar. Em Ti, Pai, nós precisamos aprender a descansar, Senhor. Porque é verdade, Senhor, que muitas vezes os ventos vêm para tentar nos derrubar. A tempestade na nossa vida parece tão grande que não vamos conseguir suportar a força que vem contra nós. Mas o Senhor nos ensina a descansar em Ti, Pai. O Senhor nos pede para confiar em Ti. O Senhor nos pede para continuar acreditando em Ti. Tenham fé, diz o Senhor. Não desfaleça a sua alma por causa das tantas lutas que tem passado, porque o Senhor teu Deus te livrará de todas elas. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus que nos dá a vitória. Tu és o Deus que nos faz passar por entre as águas, Pai. Tu és o Deus que para os rios, que muda o curso do rio para os teus filhos passarem, Pai. Tu és o Deus que derruba muralhas, que derruba gigantes, que dá vitória para os teus filhos, Pai. Oh, meu Deus querido, dá vitória para a tua igreja nessa noite. A tua igreja, Senhor, ora a Ti, porque sabe, Pai, que só em Ti encontra o refúgio, o descanso, a resposta. Meu Deus amado, nós queremos nos achegar a Ti mais e mais a cada dia. E nessa noite nós Te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós somos tão falhos e tão fracos. Somos tão pequenos, Pai. Temos tantas limitações. E se não for o Senhor na nossa vida, nós não conseguimos, Pai querido. Oh, meu Deus querido, nós queremos Te glorificar, Senhor. Por isso entregamos a Ti a nossa vida. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o casamento, a vida dos filhos, o nosso corpo físico, que muitas vezes o inimigo tem colocado setas para tentar nos derrubar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, blinda-nos, Senhor, reveste-nos, Senhor, com as Tuas armaduras, para que nós possamos enfrentar o dia mau. Meu Deus amado, nós não queremos ser derrotados pelo mundo e pelas coisas do mundo. Nós queremos continuar, Pai, dia a dia, porque o Senhor diz que larga é a porta que leva à perdição, mas estreita é a porta que leva à vida. Nós não queremos nos perder, Senhor, nesse mundo. Queremos passar pela porta estreita, Pai, para poder viver a eternidade contigo, Senhor. Por isso, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos nessa noite, Pai, porque o alvo da nossa vida é a nossa salvação. Meu Deus amado, mas só o Senhor, Pai, pode nos ajudar, Pai, a nos manter firmes nessa caminhada. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma nossa vida para Ti, Senhor, e faz em nós a Tua vontade.
mas não deixa, Senhor, nós nos perdermos no caminho, em nome de Jesus. Sim, meu Deus querido, nós humildemente viemos à sua casa nessa noite, pedir a sua bênção, a sua direção, porque sabemos que dependemos de Ti, Senhor, para tudo, para tudo. O inimigo se levanta de contra as nossas vidas, dia e noite. Aliás, esse é o trabalho dele. Mas nós confiamos, Pai, colocamos nossos olhos em Ti, porque sabemos que se não for o Senhor em nós, Pai, nós não temos forças. Tira do meu coração, do coração dos Teus filhinhos, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Sua voz. Peça a Ele, amados. Dá-me sensibilidade para ouvir a voz do Seu Espírito. Dá-me forças, Pai, para obedecer a voz do Seu Espírito. O Senhor disse: outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. O Senhor disse na Sua palavra, Pai: eis que não são quente nem não são frio. Quem dera fosse quente, quem dera fosse frio. Mas porque são mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós não queremos entristecê-lo, Senhor, nós não queremos cansá-lo. Nós queremos Te agradar, Senhor. E só existe uma maneira: acreditando na Sua palavra, acreditando no Seu Filho Jesus Cristo. Levante as mãos, igreja. Pai amado, coloca a Tua unção, o Teu poder, a cura, o milagre que os Teus filhos tanto precisam, Pai. Nós sabemos, e é ensinado aqui nessa igreja, que homem nenhum faz milagres. Homem nenhum faz, ninguém tem esse poder. O poder está no nome de Jesus Cristo. E tudo que pedires em meu nome, disse Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. Não é a unção deste ou daquele, é a fé no nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois. Em nome de Jesus Cristo, eu recebo de Ti, Senhor, a minha bênção, a minha salvação e tudo que eu preciso para se cumprir a palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Levante as mãos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estende as suas mãos em direção à sua casa, amados. Onde você acredita que é a sua casa. Estende essas mãos abençoadas. Entenda que Deus vai mandar unção, a bênção lá no seu lar. Diga assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, todo mal, contendas, misérias, dívidas, preocupações, diga vícios, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Sai da minha família, sai da minha casa, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Não é um pedido, é uma ordem. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o meu lar é abençoado. Olha para o pastor, queridos. Seja um abençoado, receba a tua vitória, a tua bênção, a tua casa é abençoada. Onde havia contendas e brigas, agora reina a paz do Senhor Jesus. Onde havia misérias, agora o meu Deus faz abrir portas onde não tem. Cria situações para abençoar os seus filhos. Traz à existência aquilo que não existe. Creia que Deus mudou a tua sorte através da sua oração, com fé no nome de Jesus Cristo. Diga: eu recebo a minha bênção das mãos do meu Senhor Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Amém. Pode aplaudir bem forte em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês que estão assistindo, queridos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus amados, pode assentar. Glória a Deus. Essa simples oração, ela deixa de ser simples por causa da fé. Ela passa a ser sobrenatural.
A luta está grande? Tá, pastor, está bastante. Repreende o mal, levanta a cabeça e usa a autoridade. Eu notei que essa semana foi uma semana difícil. Vocês viram que vocês estão no propósito de oração na semana? Graças a Deus que foi difícil. Ah, pastor, não fala uma coisa dessa. Porque você está incomodando o inimigo, o inferno. É porque ele sabe o que Deus tem para vocês. Ele pode não saber com certeza, mas ele sabe que algo grande está vindo. Lembra que foi ministrado agora na oração? Outra vez, disse o Senhor, eu vou mostrar a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Se nada estivesse incomodando o inimigo, ele não estava nem aí para vocês. Faz propósito, vai orar, não tem problema. Mas se ele se levantar contra vocês, amado, já pode dar glória a Deus, porque grande é a vitória. Glória a Deus. Eu notei que essa semana a minha esposa começou com as mulheres, né? Esse propósito de oração. Eu comecei a ficar irritado com ela. No primeiro dia eu vi que eu estava meio sem paciência com ela. Ela falava, eu já ficava bravo com ela. Daí eu falei, já lembrei, a oração. Aí eu já procurei ter mais paciência e graças a Deus por isso. Amém, amados? Teve um dia que eu até acordei, né, fiz a oração com ela também na madrugada. Fiz a oração também ali no grupo. Mas eu fiquei muito feliz, amados. E eu vi que esse propósito que Deus deu é algo sobrenatural. E esse é só o primeiro de tantas, né? Porque esse ano inteiro, uma semana, nós vamos consagrar nossa oração. Amém, amados? E o propósito é o quê? Família. Pastor, posso orar por outra coisa? Nesse propósito, dedique-se a orar pela família. Acabou agora, né, pastor? Agora na segunda semana do mês que vem, de fevereiro. Primeira semana, os pastores e os irmãos, todos que quiserem, jejum 7 dias. Como que eu vou fazer o jejum? Conforme você quiser. Apresenta alguma coisa para Deus, falando 7 dias eu vou jejuar. Será que eu consigo ficar 7 dias seguidos? Você sabe? Eu ainda não consigo, mas quero ficar. Estou falando sério. Amém, amados? Mas eu faço todo dia. Todo dia eu faço o jejum. E tem vezes que eu fico 3 dias. E glória a Deus, eu quero ficar esses 7 dias sim. Em nome de Jesus, em breve eu vou conseguir ficar. Glória a Deus, amados. Aí daí na outra semana, esse horário das 3 horas, com o propósito de orar pela família. Pelo casamento, pelo esposo. Família. Casamento, esposo, filhos, saúde da mulher. Família. Amém, amados? Ore pelo marido, pela esposa. Eu vi que eu estava meio sem paciência com a minha esposa, falei, alguma coisa está errada. Ela não tinha feito nada para mim, eu não tinha feito nada para ela, mas eu estava começando a ficar rude, né? Aí eu falei, já entendi. Não falei para ela que eu sabia, fui lá, fui orar com ela. Glória a Deus, queridos. Amém? Toma posse, amados, que grande é a vitória. O inimigo se levanta para fazer você desistir. Ele vai conseguir, sim ou não? Se não for Deus, nós estamos perdidos. Se não for a fé, nós estamos perdidos. Para onde ireis? Disse o apóstolo Pedro. Se só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Amém. Não é religião, igreja. Não é a placa da igreja. Não é o pastor A, B ou C. Nada disso. É Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 6. Versículo 32. Lucas capítulo 6, versículo 32. Lucas 6, 32. Evangelho de Lucas 6, versículo 32. Hoje está quente, irmão. Glória a Te Deus. louvando aqui, se corre, suave. Glória a Deus. Será que eu posso vir de bermuda no domingo? Melhor não, né? Tô brincando. Mas na semana eu venho. Sabia que de vez em quando na semana o calor eu dou bermuda. Que escândalo, pastor! Não é escândalo não. Escândalo é não acreditar em Deus. Isso é um escândalo, é uma vergonha. Duvidar de Deus, ou seja, chamar Deus de mentiroso. Isso é vergonhoso. Não é verdade? Tão triste a gente ir na igreja, às vezes ter 10, 20, 30 anos de igreja e coisas simples a gente não acreditar. É a mesma coisa que chamar Jesus de mentiroso. Você pode não acreditar em muitas coisas, amados, mas o que Jesus fala é dele. Não é verdade, amados? E quando as pessoas que são velhos de igreja, que em vez de acreditar, levar os jovens a acreditar, não, irmãos, não é assim não.
É triste, mas tem bastante. Lucas capítulo 6, versículo 32. Lucas 6, 32. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala só um pouquinho. Já? Amém? Pai querido, fala conosco, Senhor. Ministra no nosso coração. Dê a nós entendimento da sua palavra, Deus. E não seja o homem falho que eu sou, mas seja o teu Espírito através da minha vida. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. 32 diz assim, amados: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes o bem aos que fazem o bem, vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aquele a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Quem está dizendo essas palavras, igreja? Quem sabe? Quem sabe? O próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra que no início, na oração, outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? O cristão, ele tem uma diferença do mundo, amados. E a diferença é unicamente a fé. Só que a fé sem obra, já está escrito, a fé sem obra ela é o que, amados? Ela é morta. E quais são as obras da fé? São a resposta àquilo que Deus fala. Por exemplo, aquele que mentia. Eu acho que não tem problema nenhum mentir. Tem pessoas que pensam isso. E daí ela pensa assim, em algumas situações é melhor você mentir. Mas a partir do momento que ela conhece a Deus, ela sabe que a mentira tem um pai. E o diabo é o pai da mentira. Então a mentira desagrada quem? A Deus. Então pela fé ela deixa de mentir. Isso é uma obra da fé. Pela fé ela fez uma obra. Qual que é a obra? Deixar de mentir. Vocês entenderam, amados? A pessoa, vamos dizer que ela adulterava, mas ela entendeu que Deus vê todas as coisas. Ela fez o quê? Se ela deixa de adulterar, deixa de cobiçar. Estão entendendo, amados? Ela faz isso para agradar a Deus. Isso são obras da fé. A pessoa que ela tem uma mágoa, uma dor no coração, algo que incomoda, mas ela entendeu que ela tem que perdoar. Por quê? Porque Deus se agrada disso. E ela, mesmo que ela não consiga, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Isso são obras. Entregar para o Senhor Jesus também é obra, por mais que você tenha dificuldade. Está entendendo, amados? Obras da fé. O que Deus quer que a gente entenda é que para que a gente viva essas promessas do Senhor, nós precisamos fazer algumas coisas. E essas coisas são acreditar no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, filho, se vocês amam aqueles que te amam, qual é a tua recompensa? Está entendendo? O ateu, ele normalmente ama a família. Ele procura dar coisas boas, né? Jesus falou assim, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. As pessoas muitas vezes não conhecem a Deus, mas querem presentear, cuidar dos seus filhos, muitas vezes amam as esposas, os maridos. E o que nós vamos ser diferente deles se nós simplesmente amar aqueles que nos amam? É isso que Deus está dizendo. O que mais? 33. Se você fizer o bem aos que fazem bem para você também, qual é a tua recompensa? Não tem recompensa nenhuma. A recompensa é fazer o bem. Essa é a recompensa. 34. Agora vai um pouco mais além, igreja. Olha lá. Se emprestais aquele a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. O banco empresta também, igreja, e não precisa ser crente. Não é verdade? Cobra juro, empresta. Deus está falando, filhos, querem fazer a diferença? Ama aquele que vos odeia. Faça bem aquele que não tem nada para te oferecer. Se você tiver, empresta aquele que não tem como te devolver. Amados, tudo é um tempo. Nós passamos ciclos, tempos e mais tempos. Vocês já ouviram falar assim, nós estamos em época de vaca gorda? Quem já ouviu falar dessa expressão? Nós estamos em época de vacas magras. Quem já ouviu falar? Vacas gordas e vacas magras. Sabe de onde que vem isso? Da Bíblia. Na época de José, quando o faraó teve um sonho,
de vacas gordas e vacas magras, e ficou agora vacas gordas, tempos de fartura, vacas magras, tempos de escassez, de luta, de dificuldade. E a verdade é que nós passamos isso. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Eclesiastes fala: há tempo de juntar pedra e há tempo de espalhar pedra. E tudo ele vai voltando, ele vai indo, vai voltando. Vocês estão entendendo, amados? Nós vamos passando de novo aquilo que nós já passamos, ou que outros já passaram antes de nós. Então nós temos que aprender, entender isso, para que a gente comece a fazer a semeadura no tempo da semeadura, e no tempo da colheita a gente aprenda a colher. Não estou entendendo, pastor? Vamos ler. Versículo 35. Amai, porém, os vossos o quê? Inimigos. Espera aí, pastor. Eu tenho que amar os meus inimigos? Na verdade, Jesus ele veio nos revelar que os nossos inimigos não são mais carnais. Não é verdade, queridos? Então, baseado nessa palavra, não é para você amar o diabo não, tá? O inimigo, ele não tem salvação. Ele está falando para amar as pessoas que normalmente, muitas vezes, nós consideramos como inimigos. Quer ver o inimigo comum das pessoas hoje em dia? Talvez o mais denominado inimigo, que é carnal, chama-se sogra. Não é verdade? Quando pensa em alguém que não gosta, geralmente vem a palavra sogra. Mas não devia ser verdade. Eu estou falando isso porque isso é na tradição. Genro também é uma palavra que não combina muito com coisa boa. Está amarrado isso, não é verdade, queridos? Mas é tradição. Muitas vezes as pessoas veem como inimigo o patrão, o gerente, às vezes um colega de trabalho que parece que faz tudo para que você caia, para que você sofra, para que você perca o teu cargo. Às vezes um cunhado. Vocês estão entendendo, amados? Às vezes um vizinho que atormenta a gente por causa, às vezes, da cerca. Jesus ele falou: teu inimigo não é mais tua sogra, teu vizinho, não é mais teu cunhado, teu genro, não é mais o gerente, não é mais um colega de trabalho. Esquece isso. O seu inimigo não é carnal. O seu inimigo é quem incita essas pessoas contra você, e muitas vezes incita você contra elas. É forte isso. Porque a mesma obra que faz com que a pessoa se levante contra você para te ferir, para te acusar, para te entristecer, ela também fortalece a tristeza dentro de você. Porque se você sabe que não pode ficar triste, que não pode ficar magoado, você tem que perdoar, e você sustenta essa mágoa, você está simplesmente se levantando contra a autoridade de Jesus e sendo empurrado, sendo fortalecido pelo poder das trevas. É assim que funciona, amados. Quando você não se submete a esposa ao marido, por exemplo, quando o marido não ama a esposa como deve amar, ele está sendo ocasionado, fortalecido pelo poder das trevas. Quando um filho se levanta contra um pai, a Bíblia diz: honrai vossos pais e vossa mãe. Para quê? Para que os seus dias sejam longos sobre a terra. Você acha que o filho quer ter vida curta? Não. Por que isso acontece? Por causa de um poder. Trevas. Poder das trevas, poder do diabo e dos seus anjos caídos. Vocês entenderam, amados? Muitas vezes é muito fácil a gente ver o erro dos outros, difícil a gente reconhecer o nosso. Não é verdade? Fulano tem que mudar, fulano tem que mudar isso, aquilo. E no casamento acontece muito isso. Eu e minha esposa, nós já passamos muito por isso. Hoje, graças a Deus, Deus tem ministrado no nosso coração, e eu creio que nós estamos bem perto de ver a plenitude do Senhor no casamento. Posso dizer com todas as letras que tem um casamento muito abençoado. Claro que de vez em quando a gente não concorda com tudo, mas normalmente a gente busca na palavra a vitória, e na palavra não falha. Amém, amados? E a razão é essa, queridos. A razão é obedecer a Deus. Não importa o meu sentimento, não importa o seu sentimento, o que importa é a palavra de Deus. O inimigo ele usa muitos artifícios, ele tem muito, queridos, para fazer com que a gente diga não para Deus. E um dos principais é a nossa alma, o nosso sangue, nossos sentimentos. Ele mexe muito com isso, queridos. Infelizmente, ele tem um domínio de mexer com a carne quando a gente dá legalidade, dá ouvidos a ele, que acabamos fazendo coisas que entristecem a Deus.
E o sofrimento não é para Deus em si, é tristeza de Deus, mas o sofrimento recai sobre nós e a nossa família. Jesus está dizendo: filhos, ama os teus inimigos. Esquece a pessoa da cerca, esquece a sogra por ser sogra, esquece o genro, esquece o vizinho. Ama. Isso é mandamento de Jesus. Glória a Deus, queridos. Coloca isso no seu coração. Faça o bem. Vamos ler lá. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Ponto e vírgula. Se você fizer isso, igreja, será o quê? Leia aí para não ficar na minha palavra. E aqui ó, será grande o vosso galardão. O que é galardão? Presente de Deus. Será grande a sua recompensa. Vamos ler de novo. Se você amar os seus inimigos, se você fazer bem e emprestar sem esperar receber nada em troca, grande vai ser o seu galardão. Quem está dizendo isso? Deus, Jesus Cristo. Porque se você emprestar e receber, qual é a tua recompensa? Por receber. Ah, emprestei. Agora recebi, graças a Deus, recebi, está tudo bem. Essa é a tua recompensa. Glória a Deus, queridos. Mas se você empresta sem esperar, porque hoje o empréstimo ele é feito assim com garantias, não é verdade, amados? A gente não pode chegar lá no banco: eu quero 200 mil agora para mim comprar uma casa e eu vou te pagar como eu puder. É assim que funciona? Precisa de garantias, não é verdade, queridos? Então tudo é assim. E até mesmo nós, quando alguém chega e pede dinheiro emprestado para nós, pede um carro emprestado, pede uma moto emprestada, normalmente você vai ver quem você vai emprestar. Não é verdade, queridos? Ah não, fulano vai acontecer uma coisa, não vai me pagar. O fulano não tem trabalho, está pedindo essa quantia, mas por quê? Não tem como. Vocês estão entendendo, queridos? Mas quando você empresta sabendo que essa pessoa não tem como pagar, por mais que a causa seja justa, amém, amados? Você está emprestando a Deus. A Bíblia no Salmo diz: quem dá ao pobre empresta a quem? A Deus. É uma questão de fé. Nós tivemos, eu e minha esposa tivemos uma empresa do qual nos gerou uma dívida muito grande, muito grande. E nosso nome estava sujo, uma luta muito grande, há uns 15, 16 anos atrás. E nós ficamos muito humilhados, amados. As pessoas ligavam, nos ofendiam, estavam com razão. Voltou o cheque, começou a voltar, luta. Na época era quase 100 mil reais de dívida a empresa gerou. Não tinha como pagar. Primeiro eu não atendia as pessoas com vergonha. E Deus diz assim: não fuja dos teus semelhantes. Então eu comecei a atender as pessoas, escutava muitas coisas e ficava quieto. Tinha uma pessoa que eu julgava que por causa daquela pessoa, um dinheiro que eu havia emprestado, com uma garantia, certeza que ia me devolver em tal tempo, eu tinha certeza que por causa daquela falta de compromisso daquela pessoa, que daí o banco começou, foi bem na época o banco começou a devolver os cheques, daí foi uma bagunça, mas na verdade a culpa não era essa pessoa, porque se não fosse aquele momento, mais para frente ia acontecer, mas na minha cabeça a culpa era daquela pessoa. E nós ficamos endividados e eu cobrava essa pessoa. Eu ia lá: fulano, você me deve, eu preciso ser me pague. Eu não vou sair daqui enquanto você não me pagar. Não, irmão, tá bom. Então outro dia então vem de novo. Qual dia? Final do mês vem de novo. Ficava lá: eu preciso que você me pague. Eu estava muito chateado com a pessoa. Eu falei: olha, irmão, você fez comigo o que você faz. Porque eu tinha entendido que essa pessoa tinha me enganado. Amém, queridos? E um dia Deus falou para mim assim: perdoa essa dívida. Foi a primeira vez que Deus falou isso para mim. Até hoje eu escuto isso. Aí Deus falou para mim, eu chamei minha esposa, falei: amor, estava orando hoje, Deus falou comigo. E você não acredita que Deus falou. Ela: o que Deus falou? Minha esposa brava com a pessoa também. Aí eu falei para ela assim: Deus falou para nós perdoar essa dívida. Ela falou: você está brincando? Joga essa pessoa! Essa pessoa. Eu levantei o cheque para o céu naquele momento, eu com a minha esposa, falei: a partir de hoje, Senhor, essa pessoa não me deve mais nada. Depois eu fui procurar a pessoa, amados, para me falar, até entregar o cheque, se eu falar que estava perdoado, não encontrei mais a pessoa, não vi mais, tinha mudado de emprego, tinha outro lugar. Não vou dizer que até hoje o teu cheque não é verdade. Amém, amados?
Mas dali, a partir de então, eu comecei a ter perdão de dívidas gigantescas. 15 mil, 5 mil, 10 mil. Eu sei que em pouco tempo eu não tinha mais dívida nenhuma. Algumas dívidas foram negociadas, caíram, foi pago, nós vimos um milagre. E foi justamente quando eu estava aqui em Paranaguá. Porque veio uma época, uma ordem na igreja que falou assim: pastor que tiver com dívida, ou ele paga ou ele sai da igreja, para não dar escândalo na obra. Eu falei: meu Deus, eu tenho tanta dívida, como é que eu vou pagar isso aí? Não tem como. Aí eu pedi para um amigo meu, para ele verificar para mim, que não tinha mais dívida nenhuma. E eu comecei a resgatar, me devolver os cheques, foi coisas extraordinárias que Deus fez. Amém, amados? Depois tem uma outra situação, que também estava aqui em Paranaguá, de um carro que nós colocamos dinheiro na mão de um irmão que ia comprar um carro para nós, tudo certinho, e eu fiz isso em oração. Deus falou: pode entregar, que o fulano vai comprar um carro para você, em oração. E o fulano largou a esposa, largou os filhos, sumiu e falou: não pago, pastor. Ai, Jesus, lá vai eu de novo. Aquilo me atormentou um tempão, gente. Aí um dia Deus falou para mim a mesma coisa: perdoa a dívida. Era o nosso carro, mas a pé, quantos anos a pé, e de repente, vocês entenderam, queridos? Perdoamos a dívida. Não deu muito tempo, queridos, alguns meses, Deus nos deu um carro praticamente novo, naquela época que nós estávamos aqui. Amém, amados? Deus, Ele é fiel, queridos. Deus, Ele quer mover um sobrenatural na nossa vida, mas a condição é acreditar nele. Essa palavra pode não fazer sentido, amados, mas ela pode mudar a nossa vida. Amar quem não ama a gente. Quem fez isso? Jesus não fez? As pessoas não estavam lá: crucifica-o, mata-o. E se fosse eu ou vocês naquela cruz, igreja? Imagina com sangue quente. Ele ia falar assim: ah não, pai, eu não quero ficar nessa cruz por causa desse povo aí não, que o raio os parta. Estou exagerando, igreja? Eu acho que não. Eu acho que nós não suportaríamos o que Jesus suportou por nós. Não é verdade, queridos? Mas ele, ao contrário, ele disse: pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus estava lá justamente por nós, e nós mandando ele provar que ele era Deus. Ai, Jesus amado, nós não somos fáceis. Glória a Deus, queridos. Ele fez bem a quem não fazia bem para ele, amados. Não é verdade, queridos? Imagina o Judas. Jesus sabia que o Judas era ladrão? Sabia ou não sabia? Sabe que Judas surpreendeu Jesus? E por que Jesus deixou o alforje com ele? A tesouraria com ele, igreja. Imagina o Judas indo beijar Jesus na traição. Jesus falou: com um beijo você trai o filho do homem? Ali era para dar uma chave de braço, mata-leão e colocar ele para dormir. Mas Jesus com um beijo trai o filho do homem. Vocês estão entendendo, amados? O que Deus quer, amados, é a natureza dele dentro de mim, dentro de vocês. Ele quer que a gente prove o sobrenatural. Mas para provar o sobrenatural nós temos que ser um pouco diferente do que nós éramos. Não é difícil. A questão é a gente abrir o nosso coração para receber isso aqui. Não podemos endurecer. Não. Senhor, olha, eu tenho dificuldade, mas a tua palavra é verdadeira. Glória a Deus. Vamos lá, 35 de novo. Amais, porém, os vossos inimigos. Isso aqui quem está falando é Jesus, tá, queridos? Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Ponto e vírgula. Se você fizer isso, será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. Quem que é o Altíssimo? Deus. Pois Ele é benigno, bom, até para com os ingratos e maus. Diga glória a Deus, queridos. Eu quero ser filho de Deus. Coloca, amados, esse ensinamento de Jesus Cristo dentro do seu coração. Porque se não fosse importante, Ele não colocaria na Bíblia. Se fosse algo assim, não é importante, você pode ter certeza que não estaria aqui. A palavra do Senhor Jesus, nada é rejeitável, nada é por acaso. Não, você pode interpretar de outra maneira. Não, a palavra do Senhor Jesus Cristo é a vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 37.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis o que, igreja? Perdoados. Presta atenção. Não julgueis e não sereis julgados. Essa frase, ela pode muito bem dizer isso aqui, ó. Se você julgar, certamente você vai ser julgado. Ele está dizendo: não julgueis e não sereis julgado. É uma condição para você não ser julgado, é você não julgar. Então, em outras palavras, é bem correto dizer: se nós julgarmos, nós seremos julgados. E se nós condenarmos, nós seremos condenados. Ele diz assim: perdoai e sereis perdoados. Significa que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Amados, isso aqui é o critério de Deus. O que passar disso aqui é sentimento carnal, demoníaco, ensinamento, é doutrina de demônio. Porque às vezes, para não perdoar, as pessoas elas se apegam a muitas coisas carnais. Vocês estão entendendo, amados? Não, eu não posso perdoar. O que o fulano fez comigo foi uma grande traição. Não devia ter feito isso. Então eu não consigo perdoar. Você não vai chegar diante de Deus e convencer que você não perdoou porque você tinha motivo. Porque aos olhos de Deus, se você não perdoa, você não recebe perdão. Ponto. Não importa a caminhada, o que aconteceu para chegar a esse ponto. Importa a palavra de Deus, a ordem e a direção de Deus. Vocês estão entendendo, amados? É isso que é complicado. Porque é muito comum as pessoas inventarem ou aceitarem desculpas para não obedecer a Deus. Só que isso é engano, é laço. Jesus ele diz assim: muitos nos últimos dias chegarão a mim e falarão: Senhor, nós falamos em outras línguas, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos em teu nome. E Jesus, de maneira explícita, lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. A rebeldia, ou seja, você não receber essa palavra no seu coração, é iniquidade, é pecado. Então, isso aqui é forte, amados, porque eu já vi isso muito acontecer. Eu já vi muito testemunho conversando com pessoas na igreja e também tive prova na minha vida. Existem muitas situações que acontecem na nossa vida hoje, coisas ruins que às vezes acontecem na nossa vida, que foi semeado lá atrás e não houve arrependimento. Por exemplo, às vezes você está lá numa empresa e tinha alguém lá que sumiu alguma coisa lá, roubaram alguma coisa lá. E às vezes você nem sabia, mas junto com algumas pessoas você fala assim: foi o fulano. Por quê? Não, se alguém é ladrão aqui é ele. E às vezes não é. Pode acontecer. Vocês estão entendendo, amados? Você não só julgou, condenou. Às vezes o fulano foi lá, foi mandado embora, ou sei lá o quê. Passou-se 10 anos e saiu daquela empresa, foi para outra, daqui a pouco está numa outra empresa, vem essa situação, e daqui a pouco tem pessoas acusando você, e você fala assim: meu Deus do céu, mas por que estão me acusando? Não fui eu. Mas lá no passado, você abriu essa porta, porque se você julgar, você vai ser julgado. Se você condenar, você vai ser condenado. E glória a Deus que foi aqui nessa terra. Porque se fosse diante do tribunal, significa que você seria reprovado. Vocês entenderam, amados? Essa semente que Deus quer que os seus filhos tenham um entendimento. Uma vez eu vi uma história, eu já contei aqui, isso aqui é engraçado essa história, mas ela vem bem acalhada. As pessoas elas costumam ver o erro dos outros, mas tem dificuldade para ver os seus. Isso é normal, infelizmente. Aí tinha uma mulher que ela foi lavar a louça e ela olhava da janela lá da cozinha dela, a vizinha estendendo um lençol branco, tinha acabado de lavar o lençol branco, estendeu. Aí ela olhava aquele lençol da janela, ela manejava a cabeça e falava: amor, vem cá bem. E foi. Aí que relaxada essa vizinha. Como é que tem coragem de estender um lençol todo manchado desse jeito? Aí o bem olhava para ela e fazia assim: vai lavar tua louça, mulher. E voltava. A mulher ficava brava, falava: mas que grosso que ele foi comigo, rapaz. Esse bem. Lá, ficou revoltado. Na semana seguinte, a mulher lavou o lençol de novo. E com as mesmas manchas, você acredita? Ô bem, vem cá.
Olha lá que relaxada, olha lá, como que tem coragem de ter um lençol branco todo cheio de mancha. O bem olhou para a mulher dele e falou assim: não me amola. E voltou. A mulher ficou brava, falou: mas que coisa feia, o que eu estou fazendo se eu estou mostrando? Na outra semana, vai a mulher com o mesmo lençol e as mesmas manchas. Ô bem, vem cá. Qual que é o teu problema? Olha lá de novo, eu estou falando alguma coisa errada? Aí o bem chegou perto da janela e fez assim, ó. Levantou a janela, a mancha estava tudo no vidro. O lençol era branquinho, estava limpinho, como de costume. Mas o vidro estava cheio com as mesmas manchas. Já tinha passado semanas e as manchas estavam lá. Isso é bom para a gente pensar, igreja. Porque muitas vezes a gente vê uns outros, mas a gente não está vendo o que está acontecendo conosco. Aliás, isso é bíblico. Olha lá. Versículo 39. Propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Igreja, imagina um cego. Quem já viu um cego? Eu já vi vários. Agora imagina um cego guiando outro cego, igreja. Não é uma coisa normal de se ver, não é verdade? E é até meio perigoso. Imagina um cego sair daqui lá para o centro fazer alguma coisa, levando outro cego. Perigoso, igreja. Jesus está falando, filho, se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no barranco. Porque cego não pode ser guiado por ninguém. Perdão, cego não pode guiar ninguém. Cego ele tem que ser guiado. E o que Jesus está dizendo é que muitas pessoas espiritualmente são cegos. Só que são guias de outros, que dão conselhos, orientam, não obedecem a palavra e orientam outras pessoas a não obedecerem. Isso é muito comum nas igrejas. Porque se nós não conhecemos Jesus, se o pastor não conhece Jesus Cristo, como é que ele vai apresentar Jesus Cristo? Se um pastor não conhece, não tem fé, não conhece a salvação, como é que ele vai apresentar Jesus? Ele não conhece. Ele vai apresentar qualquer outra coisa, pode até parecer convincente, mas não vai ser a salvação. Se o pastor não ter fé, igreja, ele não pode levar ninguém a Cristo, porque sem fé é impossível agradar a quem, igreja? A Deus. Vocês entenderam, amados? É isso que Deus quer que nós entendamos. Um cego não guia o outro, os dois vão cair no barranco. Ou seja, existem hoje grandes ministérios que estão sendo guiados por cego, multidões que estão sendo guiadas por cego. Por quê? Porque não se dão o trabalho de buscar na palavra qual é o ensinamento de Jesus. Que essa palavra, como está dizendo aqui, perdoe e será perdoado, fazem chacota. Não, para mim não serve isso aí. Ou seja, rejeitam a Cristo. Jesus ele disse, filhos, maldito aquele que achar em mim motivo algum de tropeço. Você pode confiar em tudo que Jesus fala, mas tem uma coisa que você não acredita. É a mesma coisa se chamar Jesus de mentiroso. E Jesus não é mentiroso. Aliás, ele é a verdade. Se Jesus mentia, amado, se ele mentisse, acabaria tudo. Ele não pode mentir, não tem mentira nele. As pessoas elas confundem, porque Jesus ele veio em homem, em pessoa, em carne, quando esteve aqui na terra, e as pessoas acham que ele era falho, ele não pode mentir. Existe outros tipos de evangelho, até livros apócrifos, que falam que Jesus amaldiçoou crianças. Isso é heresia. Estão entendendo? Isso é maldição. Jesus não pode mentir, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não é um homem comum, amados, é o Filho de Deus. Se ele mentir, está tudo acabado. O evangelho não vale nada. Da mesma maneira, o inimigo, o diabo, seus demônios, não podem falar a verdade. Porque se eles falarem a verdade, é porque eles se converteram, e eles não vão se converter. Por isso, não dê ouvidos a demônios. Já viu um lugar que as pessoas entrevistam o demônio? Quem é você? O que você está fazendo na vida dele? O que está acontecendo lá? O dia que o demônio falar a verdade, ele se converteu.
Vocês entenderam? Porque não conhece Jesus. Jesus para o demônio falava: cala-te, retira-te dele. Amém, amados? Porque o diabo não pode falar a verdade. Diga glória a Deus. Amados, vamos voltar ali no versículo 37. Não julgueis, e não sereis o quê? Julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. O versículo 38 não pode pular, porque aqui tem algo muito abençoado para mim e para vocês. Versículo 38, o que está escrito a primeira palavra? Dai. E o que vai acontecer se você dar? Dar-se-vos-á. Vão dar a você também. Como é que vão dar a você? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Diga glória a Deus, amados. Não só perdoe, não só não julgue, não só não condene, mas abençoe. Abençoe, porque você vai receber de quem? É Deus que está dizendo. É Deus que está dizendo. Só que você não vai receber de qualquer maneira. Como que você vai receber? Boa medida, vírgula, recalcada, a medida recalcada, vírgula, sacudida, vírgula, transbordante, generosamente vos. Amados, por que está escrito isso aqui na Bíblia desse jeito? Precisava dizer isso? Não podia só dizer assim: dá e dar-se-vos-á? Ponto, acabou. Dá e dar-se-vos-á, próximo assunto. Não. Jesus disse: não só vou te dar, é boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Lembra que foi ministrado quinta-feira aqui? Fazei-me prova nisso. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Imagina Deus falando: me prova nisso. É forte demais. Ele está dizendo aqui agora, de novo a palavra se completando: dai e vai dar a você, você vai receber, mas vai receber de maneira sobrenatural. Glória a Deus, queridos. Tudo que você faz, você colhe, seja bom, seja ruim. A Bíblia diz que nós semeamos, colhemos 30, 60 e 100 por 1. Isaac semeou e colheu 30, 60 e 100 por 1. Jesus, ele fala na parábola do semeador, não é verdade? Terreno rochoso, beira do caminho, terreno rochoso, entre os espinhos, e afinal, graças a Deus, em boa terra, e frutificou 30, 60 e 100 por 1. Aí a palavra de Deus também diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É muito mais que 100, muito. E quanto mais? Infinitamente mais. Diga glória a Deus. Deus está dizendo: filhos, isso é de fé. Deus tem algo glorioso, maravilhoso para vocês, mas precisa ser abraçado pela fé. Senão nós vamos continuar sendo como as pessoas são. Senão o que acontece com o ímpio vai acontecer com você. Do mesmo jeito que o ímpio tem que sair das lutas dele, você vai ter que sair. Mas se você quer ver o sobrenatural de Deus, dê ouvidos ao Senhor Jesus. Amém? Agora sim, versículo 39. Propôs também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Qual é a resposta? Sim. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Aqui tem mais algo sobrenatural para mim e para vocês. Um discípulo nunca é maior que o seu mestre. Ele sempre vai ser no máximo, se for muito esforçado. E se o mestre souber ensinar, ele vai ser no máximo igual. Estão entendendo, amados? Olha, presta atenção no que Deus vai falar. Se você tiver eu por seu mestre, ou qualquer homem por seu mestre, você vai ser no máximo falho como nós somos. Mas se o seu mestre for o Senhor Jesus Cristo, aí você vai ser no máximo ilimitado como Jesus é. Jesus disse: tudo que eu fiz, vocês também farão, e coisas maiores vocês farão, porque eu vou para junto do... Palavra de quem, igreja?
Jesus. Não é a palavra da igreja, nem doutrina, nem muito menos minha. Aí que está, amados. Olha o que a fé pode fazer na nossa vida. Olha o que Deus está entregando para mim e o que Deus está entregando para você. Um discípulo não é melhor que o seu mestre. Se for bem instruído, será igual. Quem que vai ser o seu mestre a partir de hoje? Jesus. Ele coloca tutores. O apóstolo Paulo falou que enquanto nós somos menores, nós estamos sobre tutores, sobre aios. Quem são aios, tutores? Pessoas que nos ajudam a crescer. Por exemplo, todos nós somos filhos de Deus, porque aceitamos Jesus Cristo. Todos nós somos criatura de Deus, independente de religião. Quais são os nossos primeiros tutores? Quem sabe? Os pais. Primeiros tutores. Porque quando eu aceitei Jesus Cristo, o meu pai, humanamente falando, ele deixou de ser meu pai. Ele passou a ser meu pai só na tradição. Porque o fulano de tal, o Antenógenes Veiga Júnior, ele morreu quando aceitou Jesus e ressuscitou o homem espiritual. Quando meu pai aceitou Jesus Cristo, ele também morreu e nasceu o homem espiritual. E nós, na essência, na verdade, nós somos irmãos em Cristo. Vocês entenderam, amados? Mas então meus primeiros tutores foram meus pais. Depois Deus colocou professores, talvez tios, tias e tantos mais outros, vários professores que nos ensinaram alguma coisa. Hoje Deus colocou eu como tutor na vida de vocês, por isso que vocês estão recebendo essa palavra. Vocês estão entendendo, amados? Por um breve tempo, nós o quê? Crescermos juntos. Glória a Deus, queridos. A fé que Deus me deu, Ele está passando a vocês hoje. Para que você absorva, se você for bem instruído, você vai chegar a ter a mesma fé que eu tenho. Só que a minha fé não vai parar aqui, porque eu tenho um mestre, que é Jesus Cristo, que é o mesmo mestre de vocês. Vocês entenderam, amados? Então nós vamos crescendo juntos e todos nós com Cristo. Glória a Deus. Amém. Versículo 40. Não, agora 41. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Ou seja, quando você vê problema nos outros, amados, significa que você está errado. Você sabia que as pessoas, a Bíblia fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será o quê? Luminoso. Tem pessoa que ela chega no lugar e ela só consegue ver defeito. Não é assim, amados? Tem pessoa que ela passa num lugar, ela passa olhando para frente, ela consegue ver uma poeira lá, uma teia de aranha ali, não precisa nem passar o dedo para ver. Ela vê todos os defeitos do mundo. Não é verdade? Às vezes a irmãzinha vê, já vê o cabelo da fulana, o brinco, já vê o salto, o vestido está repetido. Não, me disse é maldade, tá? Porque a pessoa boa, ela não vê mal, ela vê bondade. Uma vez, eu conheci um irmão que ele é meu amigo hoje, e Deus ministrou muito no meu coração. Talvez ele esteja assistindo ou vai assistir. Deus ministrou muito no meu coração na vida dele, porque ele não via maldade em nada, pelo menos não representava maldade. Se tinha alguma coisa para dar errado, não, irmão, tá, glória a Deus. Não, é porque Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. E aquilo foi uma lição para mim. É fácil a gente ver maldade, não é verdade, amados? Às vezes você acorda, todo dia você vai lá, cumprimenta o vizinho. Bom dia, vizinha, paz, vizinho, bom dia. Outro dia, bom dia, vizinha, paz, vizinho, bom dia. Outro dia você vai assim, bom dia, vizinha, paz. Às vezes o vizinho olha para você e vira a cara, mas ele nem viu você. Aí você fala assim, nunca mais eu te cumprimento. Aí no outro dia já passa assim, ó. Aí o vizinho fica coçando a cabeça, por que o fulano não está mais me cumprimentando? Mas no teu coração você já fala assim, não cumprimento mais, porque eu comentei, ele olhou para mim e virou a cara. Quer ver o WhatsApp? Aí a pessoa está lá respondendo, ei, como você está? Como que está aí? Ué, peraí, mas eu que perguntei. Não, que negócio é esse? Está querendo falar o que para mim? Não é assim às vezes, amados? Vai acontecer com vocês, não? Só comigo que acontece isso. Uma vez eu liguei para o pastor, como que foi aí? Como assim, pastor, me cobrando? Eu falei, calma, pastor, só quero saber como foi. Ai, pastor. Está complicado. Amém, amados?
Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Nós temos como cristão o costume de ver efeito nos outros, amados, mas não nos preocupamos com os nossos, e por isso os nossos têm nos afastado de Deus, dificultado a nossa caminhada com Cristo. Existem pessoas que colocaram um limite, uma barreira para Jesus. Elas vão crescendo na fé, mas esse aqui é o limite, é por daqui eu não passo, e não vai passar mesmo. Quando chegar aqui, parou, reprova, volta para trás, vai crescer, passar luta, crescer, aqui não adianta, então volta para trás, começa de novo, e esse ciclo vai. Lembra do povo de Israel no deserto? Quantos anos no deserto, hoje? 40 dias, 3 anos, quantos anos, Deus? 40 anos no deserto. Precisava? Para eles precisava. Deus não comete injustiça, mas o propósito é eles bem pouco tempo. Quantos dias Jesus passou no deserto? 40 dias. Então você pode passar a tua luta em 40 dias, diga glória a Deus, Deus. Mas você pode passar em 40 anos, diga misericórdia. De quem depende? De Jesus ou de você? De mim. Fala, depende de mim. De eu acreditar naquilo que Jesus fala. Quer passar 40 anos na mesma luta ou não? Eu espero que não. 40 dias, glória a Deus. Se for 40 dias, nós vamos passar e vamos pisar na cabeça do diabo. E vamos para frente, vamos para a próxima. Glória a Deus. Então faça o que Deus manda você fazer. Amém. Jesus, faça o que Jesus Cristo manda você fazer. Se Ele manda perdoar, perdoa. Se Ele manda não julgar, não julgue. Se Ele manda não condenar, não condene. Não importa o que o inimigo apresente para você, não importa as razões. Fala, pega tudo isso e joga no lixo. Eu não quero saber. Eu quero saber o que o meu Jesus Cristo falou. Porque é Ele que me dá a salvação. A Ele eu presto contas. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Mestre e o meu Salvador. Amém, amados? E você vai ver como a tua vida vai mudar. Muita coisa. Esse ano é o ano de vitória. Desde que alicerçado em Jesus Cristo. No amor de Deus é Jesus Cristo. Fique de pé, meus amados. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.